acontecer na prática? Bom, aqui o Jornal Folha de São Paulo fez o que aconteceu no governo Bolsonaro e agora o que vai acontecer no governo Lula. A quantidade de armas para defesa pessoal. No governo Bolsonaro, até 4 armas de uso permitido, sem necessidade de comprovação da efetiva necessidade, com a possibilidade de ampliação, né, com 200 munições por arma por ano. Agora, com a mudança desse decreto, 2 armas de uso permitido, com comprovação efetiva necessidade, de efetiva necessidade. 50 munições por arma por ano, eram de 200. Divisão em níveis de atiradores. No governo Bolsonaro não tinham esses níveis. No governo Lula voltam a ser divididos em 3 níveis. Eles terão que comprovar a frequência em clubes de tiros e em competições. É um pouco do que o Lula disse, que não sabe na mão de quem tá essas armas, que é preciso verificar. E aí a quantidade de armas por atiradores nesses níveis, né? Atiradores desportivos no governo Bolsonaro, até 60 armas, até 1.000 munições, até 5.000 munições por arma de uso permitido por ano. E agora, no governo Lula, isso vai sendo dividido em os níveis dos atiradores, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Governo Bolsonaro, os caçadores, até 30 armas, sendo 15 de uso restrito. E colecionadores, até 5 armas de cada modelo. No governo Lula, até 6 armas, os caçadores excepcionais, e os colecionadores, apenas 1 arma de cada modelo. E assim, outras mudanças, por exemplo, fiscalização. No governo Bolsonaro, essa é uma das principais mudanças. No governo Bolsonaro, o Exército era responsável por fiscalizar os CACs, os clubes de tiros, as lojas de armas, os armeiros. E agora, no governo Lula, a Polícia Federal passa a ser a responsável por essa fiscalização. O funcionamento de clubes de tiro, governo Bolsonaro, os clubes de tiro podiam funcionar em qualquer lugar e por 24 horas. Governo Lula, os clubes de tiro podem funcionar das 6 da manhã às 11 da noite. E eles devem ficar a 1 quilômetro de distância das escolas, não podendo ser tão próximo. Então, na verdade, né, Madeleine, pelo que a gente vê, o decreto não elimina, ele controla, ele traz um pouco de controle em relação ao uso de armas. No entanto, ele não limita, não está certo quando dizem o governo Lula vai tirar as armas das mãos dos atiradores ou dos colecionadores. Não é isso, né, Madeleine? E ele está fazendo aí, vamos dizer, uma tentativa de dar algum controle que vai impactar naquilo que o capitão disse. Quem foi ali colocado para fazer esse controle, que é a Polícia Federal, dá conta efetivamente de fazer esse controle no dia a dia? É esse o teste que a gente vai ver. Se com essas regras, do jeito que elas foram postas, e como elas vão ser regulamentadas internamente, se isso vai dar conta. E aí o Lula já falou que, se for preciso, faz de outro jeito, melhora. É uma discussão que eu acho que precisava, e espero que tenha definitivamente saído, da área do fetiche e da área do julgamento moral, para ser uma discussão de adulto, que me parece que é o que está sendo feito agora. Então, assim, o próprio Lula, eu também nunca tinha visto ele falar, olha, se o cidadão quiser ter uma arma de defesa em casa, que ele tenha, mas não é para ter uma granada, não sei quantas mil munições, do tipo Roberto Jefferson. O caso Roberto Jefferson não é só, vamos dizer, assim, a epítome, né, do fetiche da arma e do descontrole dessa política. Porque é uma coisa assim, ok, como é que aquele cara podia ter arma? Ele não podia ter uma, ele não podia ter um revólver em casa. Estava na cara. E depois não foram recolher as armas dele, por quê? Porque da forma como estava colocado, não estava tirando essas armas das pessoas, nem após a pessoa atirar na polícia e jogar granada. Então, o que está se tentando agora? Olha, vamos ver se assim dá certo. Porque antes, por exemplo, na regra, se a pessoa jogasse uma granada na polícia, ia tirar a arma dela. Mas da forma como estava regulamentado ali na prática, isso não estava acontecendo. Que é o que o Lula fala sobre as mulheres. Tem 8 bilhões de leis de proteção à mulher. Está morrendo, está sendo estuprada, está dentro de casa. Então, assim, não é só a lei que vai resolver. Ele coloca ali uma disciplina. E eu espero que funcione, Fabiola. A única questão dessas limitações que ele vai colocando é no dia a dia como é que elas vão ser ajustadas.
e elas sendo ajustadas no dia a dia, aí você discute a questão de armas de uma maneira, acho que muito mais racional. Primeiro, esse controle, que eu acho que é o mínimo, né? Sim. Eu acho que a Vamos discussão mudou de patamar e isso é muito positivo.